Se você já passou pela disciplina de teoria e metodologia, você sabe que nós devemos começar nossa reflexão definindo os conceitos. Como nos ensina o professor José de Assunção, que é um doutor de História pela Universidade Federal do Fluminense, no livro Teoria e Formação do Historiador, os conceitos eles nos encaminham a uma determinada leitura da realidade, a uma rede de elaborações mentais que já foram fixadas por outros autores. Então, já de início, nós devemos entender que patrística e patrologia são termos distintos. Enquanto a patrologia ela tem por objeto a vida e os escritos dos pais da Igreja do primeiro século e, portanto, tem um caráter de indagação histórica, de informação bibliográfica e literária, a patrística ela ocupa o pensamento teológico dos padres, ou seja, um caráter mais doutrinal. O criador do termo patrologia foi um luterano chamado Johann Gerhard, do século XVII, na sua obra póstuma, Patrologia Civia de Primati Ecclesiae Christiane Doctorum Vita ac Locutrobationes Opculus, datada de 1653. O termo ele surgiu num contexto apologético da Reforma Protestante. Na época, a patrologia passou a expressar um estudo histórico e literário dos escritores cristãos antigos. Já o termo patrística é diferente, ele está ligado à teologia, como eu acabei de dizer. Surgiu também no século XVII, entre os teólogos tanto luteranos quanto católicos, e a principal finalidade era aprofundar com fidelidade o pensamento teológico e filosófico dos pais da Igreja. Percebam a diferença entre participação teológica e compreensão histórica. São duas coisas distintas. Para um maior aprofundamento dessas definições que acabamos de dizer, eu sugiro a leitura de A Introdução à Teologia Patrística, de Luigi Pavodessi, Patrística, tomo 1, de Johannes Quasten, e o Dicionário Patrístico e da Antiguidade Cristã, de Di Berardino. São três obras que são essenciais para você entender esse conceito. Bom, em nossa explanação começaremos por uma abordagem mais histórica, ou seja, patrológica. Em seguida, uma abordagem mais teológica, isso é, patrística, pois você sabe, quando a gente pensa a partir dos padres ou da mentalidade das outras pessoas, nós podemos entender melhor as suas inquietações. Patrologicamente falando, como resultado de um processo histórico de fusão entre o cristianismo primitivo e a civilização greco-romana dos primeiros séculos, houveram muitos conflitos. A cultura romana e grega, já muito acostumada ora com as categorias filosóficas gregas da razão, ora com o pluralismo religioso romano, estranhou a nova seita judaica surgindo, defendendo uma fé que tem como base a Bíblia, no que tange à verdade, e a exclusividade do Deus triuno na adoração dos fiéis. Assim, o cristianismo foi perseguido durante muitos anos, até 313 d.C., e severamente julgado por romanos e gregos. Alguns famosos escritores como Tácito, Marco Aurélio, Galen, Celso, entre outros, eles fizeram acusações aos cristãos como canibalismo, visão ateísta e principalmente subversão política, de onde resultaram então as perseguições, os massacres e os martírios. Isso era comum. Como nos conta o historiador Justo Gonzalez, foram cerca de mais de 250 anos que a Igreja nascente, com o Império, teve conflitos, e muitas vezes conflitos com ira, hostilidade por parte do Estado, principalmente por conta dessa recusa cristã em adorar o imperador. Para mais detalhes dessas acusações e conflitos, você pode ler o clássico de Henry Bateson, chamado Documentos da Igreja Cristã, e Story of the Christian Talk, de Justo Gonzalez. Diante dessas acusações e também de novas vertentes cristãs gnósticas surgindo, alguns pensadores convertidos à fé cristã começaram a se posicionar. Eles estavam refutando as críticas feitas e também expondo a diferença do cristianismo dos posicionamentos filosóficos de outras religiões. Esses pensadores, especificamente, ficaram conhecidos como padres apologistas ou pais da igreja. Somente entre os mais importantes soma-se cerca de 52 homens, durante o século II até o século VIII, tanto no Oriente como no Ocidente. Esses pensadores cristãos, respondendo à altura à cultura crítica ao seu redor, formularam a fé, a liturgia, a catequese, a moral, a disciplina, os costumes, os dogmas cristãos. Eles também participaram de concílios e foram responsáveis pela determinação desses. Normalmente, datam esse período começando com os apóstolos até Santo Isidoro de Sevilha, no Ocidente,
Já no Oriente, termina-se com a morte de São João Damasceno. Sobre um forte influxo da cultura helenística, em meio a fortes e intensas imbricações e transformações culturais, com a cultura grega e também com o Império Romano, como nós estamos vendo até o momento, começaram a aparecer os pais apologistas. Eles precisavam conquistar as autoridades romanas, responder os filósofos e ganhar também os novos fiéis. Esses apologistas, e vejam bem, apologia ele é um exercício que consiste em defender, justificar ou elogiar alguma visão. Eles estavam tentando se posicionar a favor do cristianismo. Era uma missão arriscada, de fato, porque o Império Romano, como nós sabemos, tinha métodos nada pacifistas para resolver suas convulsões sociais. É só nós olharmos, por exemplo, o que aconteceu com a crucificação de Jesus Cristo. Então, esse desafio desafiava a doutrina cristã e ela precisava encontrar meios menos dogmáticos para se explicar tanto a filosofia e menos exclusivistas para também se adequar à religião romana. Contudo, os apologistas também eram homens instruídos e capazes. Os mais conhecidos pela destreza intelectual, nós podemos citar, foram Justino Mártir, Irineu, Clemente de Alexandria e Orígenes, que fizeram parte da escola de interpretação de Alexandria, Tertuliano, Eusébio de Cesareia, Atanásio e, por que não, João Crisóstomo. Nós também podemos citar o célebre Santo Agostinho, já desenvolvendo uma teologia muito mais profundamente filosófica e mais amadurecida. Por curioso, essas críticas vindas de documentos romanos e gregos acabaram por lançar luz às implicações das doutrinas bíblicas e fizeram com que nessas lutas os pais amadurecessem muitos conceitos teológicos. Você sabe, muitas vezes quando você sofre, depois desse sofrimento, você se aperfeiçoa. Foi isso que aconteceu com a teologia cristã diante dos embates que ela teve. Por exemplo, pais como Justino e Orígenes conseguiram utilizar as categorias filosóficas, isso é muito importante, dos gregos, para a defesa da fé, mostrando uma valorização pela tradição grega e também uma abertura ao diálogo com a cultura que os rodeava. Justino Mártir, chamado de filósofo em sua própria época, ele foi considerado pioneiro e inovador na busca pela explicação do cristianismo em moldes filosófico-racionalista. De acordo com sua própria declaração na obra chamada Apologia, que é muito importante que você leia, caso queira entender esse contexto, ele nasceu em Flávia Neápolis, que é parte de Siquém, na Palestina. Ele tinha origem pagã. Justino, desde cedo, ele se demonstrava intelectualmente ativo, economicamente independente. Ele estava escolhendo uma vida de filósofo e pesquisando as novidades da sabedoria. Aliás, foi assim que ele conheceu os cristãos e surpreendeu-se pela nova doutrina que estava surgindo no mundo. Ele chegou a declarar que o cristianismo foi a única filosofia confiável e útil que ele encontrou. Olha que experiência que Justino teve. Era um grande leitor e intérprete ativo de Platão. Ele reconheceu Platão como um filósofo inteiramente de acordo com a verdade do cristianismo. Ele desenvolveu conceitos, explicações, tudo isso para sustentar o dever de todo cristão em reconhecer as verdades lá na filosofia pagã e, de alguma forma, extrair delas o que for útil para a edificação da igreja cristã primitiva. O conceito, agora propriamente dito, mais famoso de Justino é o de logos espermáticos. Para compreendermos esse conceito, primeiro a gente precisa voltar à importância da palavra logos na filosofia grega. A palavra grega logos, ela tem um significado amplo e foi utilizada ao longo da história da filosofia de diversas maneiras. A gente sabe disso. Mas vamos partir do início. Para o filósofo grego Heráclito, que nasceu entre os séculos 6 e 4 a.C., que foi o primeiro, inclusive, a utilizar o termo logos no contexto filosófico, era algo que significava a conexão entre o discurso racional e a estrutura racional do mundo. Heráclito via no logos uma espécie de entidade universal independente. Pense nisso, entidade universal independente. Para Justino, Jesus Cristo, o Messias encarnado, seria essa entidade universal independente. Ele deveria ser colocado no lugar do logos, que significa razão.
A partir dele, todo o princípio de interpretação e determinação da realidade, da vida racional, do que é falso, do que é verdadeiro, seria redirecionado. O conceito de Justino, então, ele vai substituir o logos grego, mas também a quintessência romana, pelo verbo encarnado. Leia, por exemplo, João capítulo 1, versículo 1 do Evangelho. Lá é dito: e o verbo se fez carne. Se todo pensamento filosófico verdadeiro depende do logos e começava com o logos, a filosofia deveria começar agora pelas palavras reveladas de Cristo. Isso permitiu, veja bem, que Justino reconhecesse na cultura grega um conceito como logos como um princípio imaturo, imperfeito, ainda como uma semente. Daí o termo espermáticos, que é semente em grego. Ela precisava florescer perfeita e definitivamente no cristianismo de Cristo. Veja o que Justino escreveu. Em todos que corretamente discursaram, percebemos que os pontos que se harmonizam com o cristianismo se devem à participação de suas mentes com a razão seminal de Deus, Verbo. Mas aqueles que opinaram contrariamente ao Evangelho apresentam-se destituídos do conhecimento visível e da sabedoria irrefutável. Tudo quanto, pois, algum homem em algum lugar foi opinado acertadamente, pertencem a nós, cristãos, porquanto nós, em presença de Deus, adoramos e amamos a razão, o Verbo, que procede do Deus encarnado e inefável, visto que essa razão, por nossa causa, se fez homem e compartilhou de nossos sofrimentos, ela pôde igualmente trazer-nos a salvação. Como sementes de Cristo, as verdades filosóficas e teológicas espalhadas nas culturas precisavam agora reconhecer sua maturação no cristianismo. Agora vamos falar um pouco sobre o conceito teológico de Orígenes, do século III d.C., na era da patrística. Ele foi o elaborador do conceito teológico de spolia Aegyptorum, espólios do Egito. Ele fez parte da famosa Escola de Alexandria, uma instituição qualificada em literatura, filosofia, medicina e algumas outras ciências que desenvolveram no centro cultural daquele período helenístico. Ele tinha uma visão positiva da filosofia grega, mas veja bem, de uma maneira também cética e ponderada. O conceito spolia Aegyptorum explica bem essa prudência de Orígenes quando ele percebia que, embora não sejam inúteis os estudos, a filosofia grega, as determinações romanas, o direito romano, é preciso utilizá-los para outros fins, das quais originalmente eles estavam, de certa forma, submetidos. Orígenes, ele de modo alegórico interpretou a passagem bíblica de Êxodo capítulo 12, do versículo 35 ao 36, descrevendo aqueles utensílios egípcios como símbolos e figuras da cultura grega. Como na narrativa bíblica, o ouro e os demais utensílios preciosos estavam sendo usados pelos egípcios, mas na libertação do povo de Deus, eles deveriam ser levados pelos hebreus para serem úteis ao serviço de adoração que eles teriam no deserto. Assim, Orígenes, ele conclui que, como o ouro egípcio, a filosofia grega, apesar de ser útil, ela estava sobre o uso de pagãos. Ela estava de alguma forma delegada a filósofos que não compreenderam corretamente, verdadeiramente, a finalidade dos utensílios. Esses espólios, que são um conjunto de coisas que são tomadas do inimigo, seja por guerra ou por entrega, é descrito por Orígenes como todas aquelas seitas e filosofias que precisavam ser redimidas pelo cristianismo. A religião declarada verdadeira e detentora da direção da sabedoria. Um sacerdote, teólogo, escritor do século XIX, sua obra chama-se Verbum Caro, descreveu essa análise de origem de forma muito didática e eu gostaria de ler para você. Em aquelas seitas e filosofias, vi Orígenes, quando mais, formas originárias, preparatórias, formas decaídas, obscurecidas, rotas, das quais haveria de aprender alguma ou outra coisa, sobretudo a arte filosófica e dialética da expressão. Mas de tal modo que o pensador cristão, que conhecia elas, se enriqueceu não mais do que recuperando o tesouro de sua própria herança, spolia Aegyptorum. Dessa forma, Orígenes e Justino são exemplos da era dos pais da Igreja, do que estamos estudando, da busca por métodos apologéticos para defender, estruturar
e sistematizar a fé cristã e assim desenvolvê-la pelo mundo. Para mais detalhes desse período tão rico de conteúdo, eu sugiro que você leia A Igreja Cristã na História, do Franklin Ferreira, Os Pais da Igreja, de Hans von Campenhauser, e a coleção de textos patrísticos elaborados pelos jesuítas Jean Deniello, Claude Mondesert e Henri de Lubeck. Isso então foi o que nós podemos aprender um pouco sobre esse período tão rico dos pais da Igreja. Espero ter contribuído e ajudado para a sua reflexão.